Meus amigos, que episódio bom! Recentemente eu fiz um vídeo sobre a vingança de Light contra Garou porque eu sabia que ia sair neste episódio. Eu sabia que logo iria vir, então fiz aquele spoilerzinho de leve. E agora que nós vimos no próprio anime, isso aqui ficou bom. As cenas aconteceram como eu esperava que iam acontecer e a arte especificamente foi muito boa. Seja o sangue que foi derramado quando a Mei acabou com os lobinhos, ou o Garou entrando em desespero. Tanto desespero que ele envelheceu uns 100 anos em 10 minutos. Tudo isso por causa do Light. Então hoje vamos falar sobre esse episódio que eu gostei bastante. E se você não me conhece, eu sou o Diogo e dono do Grid Animes. O episódio começa com Garou andando por uma cidadezinha que pra mim parece bastante com o faroeste. Vocês acharam isso também ou tô maluco? E aqui você vê que ele é super famoso entre os homens besta, uma celebridade amada por todos. Da mesma forma que de novo vemos que humanos são tratados como lixo aqui. Ele vê um humano procurando por lixo coisas pra comer e ainda vai bater nele, derrubar ele no chão e cuspir nele, enquanto despreza falando que não é pra ele entrar no seu campo de visão. E tudo isso apenas porque ele é um humano. De novo vemos que nesse mundo os humanos realmente estão em posições bem desvantajosas. Dali eles vão para uma sala privativa beber e curtir, onde temos mais aquela encheção de saco, aqueles lobos lambendo os pés dele de tantos elogios que eles fazem. Falando sobre como ele é incrível, tem habilidades fora do comum, é especial, inteligente, nossa, Garou-sama. Até que ele chegou no papo da concórdia das raças, que para Garou foi uma das melhores coisas que já aconteceram em sua vida. Ele só precisou matar um humano patético que ele suspeitavam ser um mestre, e em troca ele ganharia tudo, dinheiro, fama, a posição como próximo chefe, tudo o que ele precisava. E como Light nunca foi encontrado após aquele teletransporte, ele foi dado como morto, e a missão foi concluída, com Garou se dando muito bem. Onde é que ele pensa que gostaria de saber mais sobre esse mestre, que todos os países estavam tão interessados em achar, afinal realmente é um mistério que ele não sabe. Mas só de pensar nisso, ele sentiu o cheiro da morte, e percebe que cutucar mais nisso é muito perigoso, então ele vai ficar suave. E logo Mei entra no bar, se encontrando com o lobo, e dali pulamos direto para o abismo, onde um detalhe bem legal aqui que eu gostei bastante foi a Mei tendo dificuldade em manter o ritmo, estando cansada comparada com os lobos. Nós vemos que a atuação dela aqui é de primeira linha e engana perfeitamente os homens besta. A Mei realmente é excepcional. E claro, Garou está todo animado porque pensa que a única coisa que vai rolar aqui é que ele vai se dar muito bem. Ele nem pensa por um momento que isso aqui vai dar ruim. Voltando para o bar, Mei se apresenta como uma empregada de Light e vive em seu serviço, o que surpreende Garou, porque esse é um nome que ele não escuta há um bom tempo. E claro, se ela tem conexão com ele, talvez ela saiba de algo. Mei então manda que Light é o descendente de um nobre, o que o lobo obviamente não compra. Afinal, quando eles conheceram ele, eles encontraram Light na sarjeta, no chão, cheio de sujeira, ferrado, pobre. Como que esse cara é o descendente de um nobre? E me surpreendeu que o Garou foi perspicaz aqui no anime, porque no mangá ele é muito burro. Tipo, aqui no anime, mais pra frente, ele vai dar umas burrices, vai. Mas no mangá ele é muito mais burro. Aqui, pelo menos, ele é um pouco perspicaz no mínimo. Ele pensa que algo está errado aqui porque os altos escalões dos países já desenterraram o passado do Light e tudo sobre ele. E eles não encontraram nada sobre isso, além de que o próprio Light nunca falou nada sobre ser um nobre. Por isso ele acha que é improvável isso ser verdade. Mas aí o Garou, por ser muito burro, começa a pensar, mas e se ela estiver falando a verdade? Não tem motivo nenhum pra isso, mas ele pensa, talvez. A Mei continua falando sobre como ela procurou por Light, até escutar que ele se juntou a um grupo e morreu no abismo, e quer que Garou a leve no lugar onde Light foi visto pela última vez. Ela quer ver isso com seus próprios olhos, até porque com certeza tem muita coisa pra ver lá, e ela oferece barras de ouro para pagar por tudo isso. E tudo isso aqui cheira mal, isso claramente é suspeito, obviamente é uma armadilha. O próprio Garou pensou que não tem como isso ser verdade, desconfiou que é uma armadilha, mas ele ainda aceitou. E por que ele aceitou isso? Tem dois motivos. O primeiro é porque ele é burro, porque se você sente uma armadilha e aceita essa armadilha, você é muito burro. E o segundo motivo é o seu desprezo por humanos. Ele pensa que ela é só uma humana qualquer, e no pior dos casos, ele pode acabar com ela. Nem por um momento passou pela cabeça dele que ele poderia se machucar nisso aqui. E claro, tem mais nisso que é revelado no seu caminho para a caverna. Garou, sendo o lixo que ele é, pretende atacar Mei no abismo, no mesmo lugar que Light foi visto pela última
vez, naquele lugar ele pretende atacar ela de todas as formas possíveis, se é que você me entende. Por isso ele aceita o pedido sob o pretexto de que o Light era como um irmão pra ele, então é claro que ele vai ajudar Mei aqui, porque ele quer fazer essas coisas nefastas porque ele é um lixo. E ele ainda se gaba de ser o próximo líder dos Homens Besta, então a segurança dela estaria garantida. Com certeza, ele é literalmente o lobo em pele de corneiro. Eu não sei qual é o nome do animal. Logo chegamos à sala onde Light foi traído, onde Garou bloqueia a saída, enquanto Mei começa a chorar ali. E aqui nem foi ela atuando, ela realmente está triste, porque aqui foi onde o Light sofreu, foi machucado, foi traído, e ela não estava ao seu lado para o apoiar, para o vingar. E logo ela começa a falar sobre a traição da Concórdia, e Garou vai escutando, percebendo que ela sabe demais de coisas que não era para saber, achando estranho, se preparando para lutar, enquanto pergunta se ela é uma espiã. E quando ele acusa ela disso, ela toma como um insulto a sua honra como empregada, que jurou lealdade para Light, e pretende descobrir qual dos dois está realmente podre por dentro, abrindo ele no meio. E é quando ela revela sua intenção assassina e hostilidade para com eles, fazendo todos os lobos tremerem na base como se fossem cachorrinhos. Garou acha inacreditável que uma mera humana conseguiu fazer ele ter certeza que vai morrer. Ele não entende como que ela pode ter essa pressão e essa força, tanto que ao olhar nos olhos dela, ele já sabe o que vai rolar aqui, a morte dele. E eu gosto bastante que aqui eles fizeram a intenção assassina dela não ter efeitos especiais, ser apenas o ar ao redor dela, sua força de vontade, o seu desejo de matar esses caras. A intenção assassina de alguém não é um poder, não é tipo uma aura especial, é apenas a sua hostilidade, o seu desejo de bater em alguém. Então eles não terem animado uma aura pra isso é uma coisa que eu achei bem interessante, eu gosto disso. Guarda as auras pra quando eles usarem poderes, quando é apenas hostilidade. Isso aqui foi bem legal, mas mais legal que a Mei no seu modo de combate aqui, meus amigos, é apenas se você deixar o seu likezão aqui embaixo. Tudo que eu peço, se você achou até aqui, você está gostando, então deixa o likezão aí para apoiar o vídeo. E se você está gostando, considere se inscrever aqui no canal, porque eu faço vários vídeos de animes insanos que eu sei que você vai gostar também. E é quando o Light chega na sala, fazendo Mei parar e a lembrando que Garou é dele. E isso surpreende ainda mais os lobos, afinal, como que esse humano chegou aqui sem nenhum deles sentir ele, ou ouvir ele, ou algo do tipo? Mas para Garou, o choque foi outro. Light está vivo e bem na frente dele, e super feliz, acenando a mão e falando que veio se vingar dele, do nada, assim, ele apenas apareceu. E aqui Garou começa a rir, falando sobre como Light é burro por achar que um humano de nível 15 vai ser capaz de lutar contra ele, que é um nível 150. Ele se racha de rir enquanto chama os humanos de estúpidos. E tipo, literalmente segundos atrás, ele tinha certeza que ia morrer para a Mei. Aí chega o Light e comanda ela para parar, provando que ele tem o comando sobre ela que fez ele quase derreter nas calças de tanto medo que ele tinha, e Garou simplesmente esquece de tudo isso e começa a rir achando que o Light é estúpido. Ele tem certeza que ele vai conseguir matar o Light e trazer seu corpo para a superfície para ganhar ainda mais com isso. A conexão do Light com a Mei, como ele sobreviveu no abismo, a força dela, a possível força dele, o que aconteceu em 3 anos. Garou não pensa em nada disso, porque para ele, eles são apenas 2 humanos que eles vão acabar matando porque são humanos inferiores. O Garou aqui nos mostrou que ele é muito burro, porque só porque ele tem 10 subordinados, ele acha que com seus números, eles vão vencer isso aqui. O cara aqui no começo do episódio estava se gabando de como é preciso ser inteligente para sobreviver, e aqui está sendo uma das pessoas mais estúpidas que eu já vi na minha vida. E eu acho engraçado quando o Garou fala que Light só sobreviveu no abismo por causa de Mei e por sorte, o que o Light concorda, porque de fato é verdade. O Light, por sorte, caiu no círculo de transporte e por sorte invocou Mei no fundo do abismo para assim sobreviver. Então de fato, ele sobreviveu por sorte, que nem o Garou falou. Claro, hoje em dia ele é poderoso, mas naquela época foi sorte. E quando 2 capangas partem para cima de Light, Mei aparece ao seu lado cortando suas cabeças e garantindo que nada entre no caminho do seu mestre. Mas Garou ainda se mantém firme. Ele acha que isso foi um truque, foi sorte, algo aqui não está certo, porque eles vão vencer. Ele não pensa por um momento que ele pode ser o lado fraco dessa sala. Ele tem confiança completa de que vai vencer Light e Mei porque ele é um homem besta de nível 150, enquanto eles são apenas humanos. Nesse mundo onde o seu nível determina o seu valor, ele tem confiança absoluta de que humanos que têm um nível máximo de 100 não podem ir contra ele. Para eles, humanos não são melhor do que gado, e é dessa confiança inabalável em níveis que mesmo diante da hora da Mei, da morte de subordinados e do Light aparecendo, ele continua sendo burro assim. Logo, todos eles partem para atacar Light, que subjuga todos eles sem nem se mexer, e ainda pergunta se isso aqui foi tudo que ele tinha. E eu gosto de ver que as caretas do Garou aqui mostram 2 coisas: medo e ódio. Ele está com medo
medo do poder que Light está usando, mas está com raiva porque um mero humano bateu nele, um mero humano ousa desprezar ele. Tanto que a próxima ação dele reflete isso. Ele recua e invoca um monstro a partir daquela pedra mágica. Ele quer acabar com Light, que é um humano inferior, mas percebeu que no mano a mano ele não tem chances mais. Então ele vai invocar um monstro para fazer isso, para provar que ele não vai perder para um humano, mesmo que quem vai vencer o humano seja um monstro. Aqui ele invoca uma besta mágica de nível 500, mas para Light isso aqui é muito fraco. E o poderoso ataque que esse monstro usa contra Light nem arranha ele, nem suja ele. E é quando Light mostra que realmente é um Fenrir, convocando o Fenrir original, o fundador de sua espécie e o deus deles, o monstro de nível 9000. Monstro esse que com uma respiração acaba com aquele cachorrinho e deixa Garou e os lobos em choque, montando a base para Light revelar que ele mesmo é um nível 9000. E claro, o Garou se ferrou bonito. E eu não vou mentir que eu achei isso aqui bem legal. Primeiro porque me lembra Yu-Gi-Oh! Os dois invocando monstros e os monstros lutando. Isso aqui passa uma vibe sinistra de Yu-Gi-Oh! Principalmente com aquelas cartinhas. E segundo porque o Light simplesmente invocou o ser mais poderoso de uma raça para acabar com o filhote daquela espécie. Tipo, o cara trouxe o deus fundador da raça Fenrir para acabar com um lobinho de nível 500, tá ligado? A diferença de força é surreal. E eu adoro ver como que Garou age como um cachorrinho aqui. As orelhas caem e grudam no seu rosto, ele fica pra baixo, os pelos dele, em vez de ficarem arrepiados, começam a cair também. Ele age todo submisso, todo calminho, todo quietinho agora. Ele tá agindo exatamente como um cachorro que faz besteira. Então Light revela que não envelheceu nada por querer se lembrar da traição, do ódio e do desespero que ele sentiu naquele dia, fazendo o Garou perceber que acabou. Light virou um monstro vingativo. Tanto que ele começa a implorar por perdão, tentando jogar os outros no fogo para se salvar, percebendo que ele vai morrer aqui com certeza. Mas antes, Light quer saber se ele tem alguma informação sobre os mestres. Embora ele não tenha nenhuma, porque ele foi apenas usado pelo seu país, ele em si não é nada importante. E quando os outros tentam enganar o Light, Mei aniquila eles em uma cena linda. Os caras viraram Lego e fizeram o Garou se mijar nas calças. E por último, Light quer saber se ele é capaz de lutar contra os países da superfície com a sua força. E logo leva Garou para o abismo para descobrir isso. E essa cena aqui eu achei muito legal. Nós vamos para o Salão do Trono. Milhares de pessoas e monstros, todos se ajoelhando para Light, que é o rei supremo desse lugar. Níveis 9000, 8000, 7000, 2000, 3000, 1000, vários e vários e vários. Poder suficiente para não apenas surpreender Garou, mas deixar ele tão desesperado que seu cabelo fica branco e ele começa a envelhecer de estresse. Para ele, Light aqui é a destruição encarnada, o monstro que eles mesmos criaram. Perguntando se Light quer se tornar um deus com todo esse poder enquanto derrete no desespero. E Light gosta do som disso. Embora aquilo, se ele vai virar um deus benevolente ou um deus maligno, depende das respostas que ele vai encontrar ao perguntar para as pessoas, para os altos escalões, para os países, quem são os mestres e por que eles tentaram matar ele. Com o seu poder, ele pode trazer prosperidade incrível para o mundo, ou ele pode simplesmente destruir tudo isso. O mundo precisará provar que ele merece sua ajuda, e Light anuncia o começo de sua marcha do abismo para a superfície, saindo dessa escuridão eterna para a luz. E aqui vai começar, rapaziada, vai começar a vingança real de Light. Ele está saindo do abismo com suas forças, e agora as engrenagens vão realmente começar a rodar. E que episódio bom com muitas cenas épicas. E antes que alguém pergunte o que aconteceu com Garou ou que critique Light porque ele deixou Garou vivo, permita-me lhe dizer o que acontece com ele. Garou vai ser jogado no purgatório do abismo, um lugar onde ele vai passar por um sofrimento pior do que a morte pela eternidade, até que Light decida que é hora de acabar com ele. Ele vai ficar sofrendo sem fim e sem morrer lá dentro, até que Light reúna todos os traidores para acabar com todos eles juntos, porque é isso que ele quer. Ele quer que eles sofram lá embaixo até que ele decida que é hora de simplesmente finalizar eles. Esse é um destino pior do que a morte, e Garou nesse sentido é aquele que mais vai sofrer, afinal ele foi o primeiro a ser colocado lá, e se Light vai jogar lá 1 a 1, Garou, que é o que tá há mais tempo, é o que mais vai sofrer. Dito isso, o que vocês acharam do episódio? Porque eu gostei bastante dele. Teve alguns momentos em que a animação foi mais simples e cortada nas lutas? Sim, mas eu acho que isso foi para diminuir custos para os outros momentos em que as lutas foram muito bem feitas e insanas. Então é para manter o equilíbrio, economizar em um ponto para gastar bastante no outro. Mas me digam aí suas opiniões, que eu quero saber o que vocês pensam. E enquanto Light montou esse exército insano, em Nageki no Boureikrai tem a Grieving Souls, que é a guilda mais forte, e nesse vídeo eu explico todos os integrantes deles, incluindo aqueles que vocês não conhecem. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.